documento traz anexados e-mails trocados entre Cláudio e políticos e fotos de presentes que a empresa deu a alguns deles. O ex-diretor da Odebrecht terá que trazer mais detalhes nos depoimentos da delação premiada que devem começar nos próximos dias. Só depois a delação segue para homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o acordo de delação sobre doações oficiais e Caixa 2 é suficiente para atingir em cheio a cúpula do PMDB. Ele citou, inclusive, o presidente da República, Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha e o secretário Moreira Franco, como mostra o repórter Júlio Mosquera. As delações da Lava Jato, que já tinham atingido em cheio o grupo político do PT e que ainda podem atingir mais nas próximas revelações, voltam-se agora para o núcleo do PMDB e políticos do PSDB. No acordo de delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, dedica um capítulo ao relacionamento que tinha com o presidente Michel Temer. O ex-diretor afirma que Michel Temer atuava de forma muito mais indireta, não sendo seu papel, em regra, pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014. Mas, segundo Cláudio Melo Filho, ao menos uma vez, Michel Temer pediu doações pessoalmente. Foi durante um jantar no Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República. Em 82 páginas, o delator revela as relações da Odebrecht com políticos. Cláudio disse: eu participei de um jantar no Jaburu juntamente com Marcelo Odebrecht, Michel Temer e Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil. Michel Temer solicitou, direta e pessoalmente para Marcelo, apoio financeiro para as campanhas do PMDB em 2014. O delator relata: chegamos no Jaburu e fomos recebidos por Eliseu Padilha. Como Michel Temer ainda não tinha chegado, ficamos conversando amenidades em uma sala à direita de quem entra na residência pela entrada principal. Acredito que esta sala é uma biblioteca. Após a chegada de Michel Temer, sentamos na varanda em cadeiras de couro preto, com estrutura de alumínio. No jantar, acredito que, considerando a importância do PMDB e a condição de possuir o vice-presidente da República como presidente do referido partido político, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito o pagamento no valor de 10 milhões de reais. Claramente, o local escolhido para a reunião foi uma opção simbólica voltada a dar mais peso ao pedido de repasse financeiro, que foi feito naquela ocasião. Inclusive, houve troca de e-mails nos quais Marcelo se referiu à ajuda definida no jantar, fazendo referência a Temer como MT. O ex-diretor disse que do total de 10 milhões prometido por Marcelo Odebrecht em atendimento ao pedido de Michel Temer, Eliseu Padilha ficou responsável por receber e alocar 4 milhões de reais. Compreendi que os outros 6 milhões de reais, por decisão de Marcelo Odebrecht, seriam alocados para o Paulo Scaff, na época candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB. Ainda segundo Cláudio, os 4 milhões foram entregues a Padilha, sendo que um dos endereços foi o escritório de advocacia do senhor José Yunes, hoje assessor especial da Presidência da República, o que deixa a entender que o repasse foi em dinheiro vivo. Cláudio conta que também levou a Temer recado de Marcelo Odebrecht sobre pergunta de Graça Foster, então presidente da Petrobras. Ele disse que esteve com Michel Temer também para transmitir a ele um recado pedido de Marcelo Odebrecht. O recado era relatar a pergunta que Graça Foster fez a Marcelo sobre a existência de pagamentos da empresa a nomes do PMDB durante a campanha eleitoral de 2010. Para fazer chegar a Michel Temer seus pleitos, Cláudio se valia de Eliseu Padilha ou Moreira Franco, atual secretário no Planalto, que o representavam. Essa era uma via de mão dupla, pois, segundo Cláudio, Temer também utilizava seus prepostos para atingir interesses pessoais, como no caso dos pagamentos operacionalizados via Eliseu Padilha. Cláudio deu um exemplo de contrapartida. Michel Temer, em uma oportunidade, esteve disponível para ouvir tema de interesse da Odebrecht. Esse foi o caso de uma viagem institucional que seria realizada por Michel Temer a Portugal, país em que a Odebrecht tem atuação. Entreguei nota a Michel Temer sobre a atuação da companhia em Portugal. Esse exemplo deixa claro a espécie de contrapartida institucional esperada entre público e privado. O depoimento de Cláudio Melo Filho é um acordo de delação premiada. Agora ele vai detalhar o que contou nos próximos dias na delação premiada propriamente dita.
Todos os depoimentos dos 77 executivos que assinaram a delação serão tomados pela Procuradoria-Geral da República. Devem ir para a homologação pelo ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal depois do recesso, a partir de fevereiro ou março do ano que vem. Depois da análise desse material, devem gerar investigações, busca de prova do que foi relatado. Portanto, as consequências penais, criminais, ainda demoram e dependem das provas que serão recolhidas. Isso vale para todos os personagens envolvidos, mas já há uma consequência política, porque são muitos personagens de muitos partidos políticos no governo ou que já estiveram no governo. E a Odebrecht teve uma relação muito próxima com todos eles. Em seu depoimento no acordo de delação, Cláudio Melo Filho dedica um capítulo à atuação do grupo formado pelos senadores Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Segundo Cláudio, este era o núcleo dominante do PMDB no Senado e a Odebrecht concentrava nele a defesa dos seus interesses em projetos de lei e medidas provisórias em tramitação. Em depoimento aos investigadores da Operação Lava Jato, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht detalhou como repassava propina ao PMDB no Senado em troca de propostas de legislação de interesse da empresa. Cláudio afirma que o núcleo dominante no Senado tem a cúpula formada por Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Esse grupo é bastante coeso com suas atuações e possui enorme poder de influência sobre outros parlamentares, com a capacidade de praticamente ditar os rumos de algumas matérias dentro do Senado. Cláudio afirma que Jucá, que recebeu o codinome de Caju dentro da Odebrecht, foi seu principal interlocutor no Senado e centralizava o recebimento de pagamentos e distribuía os valores internamente no grupo do PMDB do Senado, especificamente a Renan Calheiros, que tinha o codinome de Justiça, e Eunício Oliveira, de codinome Índio. Cláudio afirmou que os fatos narrados por ele no acordo de delação estavam fundamentados em uma certeza: todo o apoio à Odebrecht dado por Jucá teria nos momentos de campanha uma conta a ser paga. O delator disse: as insinuações não deixavam dúvidas de que no momento certo ele seria demandado pelo parlamentar e que a maior parte das demandas ocorria em períodos eleitorais. O ex-diretor da Odebrecht afirmou: eu e o senador tínhamos a convicção de que os apoios aos pleitos da empresa seriam posteriormente equacionados no valor estabelecido para a contribuição a pretexto de campanha eleitoral, fosse ela realizada de forma oficial ou via Caixa 2. Essas contribuições eleitorais eram medidas, definidas e decididas de acordo com a relevância dos assuntos de nosso interesse, que tinham sido defendidos pelo parlamentar. Cláudio disse: ao longo dos anos que mantive interlocução com Jucá, participei de pagamentos a ele que hoje superam 22 milhões de reais. Como tive conhecimento, esses valores eram centralizados em Jucá e posteriormente redistribuídos dentro de seu grupo no PMDB. Afirmou ainda que em 2014, em reunião na residência oficial do Senado, Renan Calheiros disse a ele que o filho seria candidato ao governo de Alagoas e lhe pediu expressamente que verificasse se a Odebrecht poderia contribuir. No acordo de delação, Cláudio contou que: acredito que o pedido de pagamento de campanha a seu filho ao governo do estado de Alagoas, justamente no momento em que se apresentavam os aspectos técnicos relevantes, era uma contrapartida para o forte apoio dado à renovação dos contratos de energia, inclusive publicamente, e que culminou na edição da medida provisória 677. Entendi na oportunidade que esses pagamentos, caso não fossem realizados, poderiam vir a prejudicar a empresa de alguma forma. Cláudio afirmou que posteriormente foram doados 320 mil a pretexto de campanha e que no mesmo período foi informado que haviam sido doados 1.200.000 reais para ter a obra do Canal do Sertão Alagoano. Para Eunício Oliveira, Cláudio Filho afirma que os pagamentos foram realizados no valor aproximado de 2.100.000 reais. Ele conta que um preposto do senador Eunício foi ao escritório dele pegar uma senha e saber o local onde os pagamentos seriam realizados. O valor foi dividido em duas parcelas, sendo uma paga em Brasília e a outra em São Paulo. Os pagamentos foram realizados entre outubro de 2013 e janeiro de 2014. O ex-diretor listou pelo menos 11 medidas provisórias e 3 projetos de lei defendidos pelo núcleo do PMDB no Senado. No depoimento de Cláudio, fica claro que ele considera que os senadores citados atuaram para que essas medidas e projetos fossem votados de acordo com os interesses da Odebrecht.
Eles se referem, entre outras coisas, à redução de impostos para construtoras, parcelamento de dívidas com o governo, incentivos e desonerações para a indústria petroquímica e estruturar o sistema brasileiro de defesa da concorrência. O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, também falou sobre como influenciava deputados para que agissem em defesa dos interesses da empresa na Câmara, como mostra o repórter Júlio Mosquera. No acordo de delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirma que o núcleo político organizado do PMDB na Câmara era historicamente liderado pelo presidente Michel Temer quando ainda era deputado federal. Este núcleo era formado também por Eliseu Padilha, hoje ministro-chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, outro com cargo de destaque no Palácio do Planalto. Cláudio disse que, pelo que pude perceber ao longo dos anos, a pessoa mais destacada desse grupo para falar com agentes privados e centralizar as arrecadações financeiras é Eliseu Padilha, conhecido pelo codinome Primo. Ele atua como verdadeiro preposto de Michel Temer e deixa claro que muitas vezes fala em seu nome. Eliseu Padilha concentra as arrecadações financeiras desse núcleo político do PMDB para posteriores repasses internos. Cláudio Melo Filho disse que Gedel Vieira Lima, codinome Babel, ex-secretário de governo de Temer, também possui influência dentro do grupo, interagindo com agentes privados para atender seus pleitos em troca de pagamentos. O ex-diretor falou que na ocasião do aniversário de 50 anos de Gedel, em março de 2009, demos, em nome da Odebrecht, um presente relevante a ele. Compramos um relógio Patek Philippe, modelo Calatrava, que foi enviado juntamente com o cartão assinado por Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e eu. Cláudio anexou a foto do relógio ao acordo de delação. Ele falou também das reclamações de Gedel. Apesar dos pagamentos frequentes, sempre me disse que poderíamos ser mais generosos com ele. Gedel sempre me dizia que se considerava um amigo da empresa e que isso precisava ser mais bem refletido financeiramente. Cláudio diz que no ano de 2006, a pedido de Gedel, foram realizados pagamentos por meio de contribuições oficiais e também pagamentos não declarados via Caixa 2. Os pagamentos realizados atingiram R$1 milhão aproximadamente. Durante a disputa de Gedel ao cargo de governador da Bahia, na campanha de 2010, a pedido de Gedel, solicitei e ocorreu um pagamento entre R$1 milhão e R$1,5 milhão. O ex-diretor também falou sobre a proximidade com Moreira Franco, conhecido pelo codinome Angorá. Eu conheço Wellington Moreira Franco há muitos anos, pois possuo parentesco distante com ele. Cláudio lembra, em algumas oportunidades, se reuniu com Moreira Franco para tratar sobre temas afeitos à aviação civil. Na época, Moreira era secretário da área. Cláudio relata uma lista de discussões sobre o modelo de concessão de aeroportos. Numa delas, sobre o novo aeroporto de São Paulo, cuja implementação, se ocorresse, poderia prejudicar a concessão do Galeão, o relator disse que houve pressões por todos os lados e que teve a percepção que Moreira Franco jogou com isso e deixou que o fato fosse resolvido pelo andar do tempo, de forma que ele saísse bem com todos os envolvidos. Disse que teve a percepção clara que havia outros interesses de terceiros envolvidos. Cláudio conta que acredita que há uma ação orquestrada entre ele e Eliseu Padilha para captação de recursos para o seu grupo do PMDB, pois Moreira Franco solicitou um apoio de contribuição financeira, mas transferiu a responsabilidade pelo recebimento do apoio financeiro para Eliseu Padilha. O ex-diretor da Odebrecht afirmou que, de forma mais recente, Eduardo Cunha, codinome Caranguejo, ganhou bastante espaço dentro desse núcleo do PMDB, muito em razão do poder que tinha de influenciar seus pares, o que era uma poderosa moeda de troca na hora de negociar a sua atuação como parlamentar. Cláudio apresentou uma planilha com 17 pagamentos para o ex-presidente da Câmara, totalizando R$10,5 milhões. E disse que nas vezes em que se reuniu com Cunha sobre assuntos legislativos de interesse da empresa, sabia que os pagamentos feitos o creditavam uma situação confortável e que seriam um elemento de atendimento às questões da Odebrecht. Cláudio explica que utilizou, portanto, esta força. Uma das medidas provisórias que atendeu aos interesses da Odebrecht é a 613 de 2013. O texto do governo Dilma concedia desonerações tributárias aos produtores de etanol e às indústrias química e petroquímica, áreas que a Odebrecht também atua. Parlamentares do PMDB ajudaram na aprovação da MP.
Em e-mails a Marcelo Odebrecht, Cláudio relata como estava a tramitação na Câmara e a ajuda que vinha recebendo de parlamentares, entre eles Eduardo Cunha. Ele escreve: vencemos na comissão, pancadaria geral, perdi uma emenda que atendia a Agro, uma empresa da Odebrecht. Segue agora à tarde para plenário, devendo ser votada amanhã, seguindo para o Senado. Ontem, o Caranguejo, o codinome de Cunha, chegou em minha casa 00:45. Pode imaginar isso? Dona Cláudia quase me mata. Vamos em frente. No acordo de delação, Cláudio Melo Filho trata de outros políticos com os quais se relacionava diretamente, mas que não faziam parte das cúpulas do PMDB no Senado e na Câmara, como mostra o repórter Marcos Lozecan. O ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, relata que sempre foi o maior defensor do ex-governador da Bahia e ministro do governo Dilma, Jacques Wagner, na empreiteira. Mas a imagem de Jacques dentro da companhia despertava inicialmente certa desconfiança. Durante almoço marcado por mim num restaurante em Brasília, Jacques Wagner solicitou apoio financeiro e Marcelo Odebrecht concordou, embora tenha demonstrado incômodo por não acreditar no sucesso de sua candidatura. Acredito que tenham ocorrido pagamentos de até 3 milhões de reais de forma oficial e via Caixa 2. Cláudio Melo afirmou que quando Wagner assumiu o governo, encaminhou a ele os assuntos de interesse da empreiteira, no polo petroquímico de Camaçari, que Jacques Wagner ajudou a destravar. Ainda segundo Cláudio, o esquema se repetiu na campanha seguinte. A atenção demonstrada por Jacques Wagner aos temas que eram de interesse da Odebrecht reforçou a sua imagem no grupo e qualificou-o como beneficiário de melhores recebimentos financeiros. O próprio Jacques Wagner fez questão de encaminhar esse pedido de apoio financeiro mais qualificado, apoiando-se na cuidadosa atenção que demonstrou aos nossos pleitos ao longo do seu primeiro mandato como governador da Bahia. Pelas contas de Cláudio Melo, Jacques Wagner, que tinha o codinome Polo, levou 7,5 milhões de reais em 10 parcelas, pagas entre agosto de 2010 e março de 2011. O esquema voltaria a se repetir em 2014, desta vez na campanha de Rui Costa para o governo da Bahia, apoiado por Jacques Wagner. Cláudio disse que não participou desses pagamentos, mas acredita que foram repassados 10 milhões de reais. A empreiteira também deu presentes caros nos aniversários de Jacques Wagner. Segundo Cláudio Melo, em 2012, por exemplo, Jacques Wagner recebeu um relógio no valor de $20 mil. No acordo de delação, há fotos desses presentes. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, também é citado pelo ex-diretor da Odebrecht. Ele conta que em 2013 pediu a Rodrigo Maia que acompanhasse a tramitação de uma medida provisória que interessava a empreiteira. Essa MP dava incentivos a produtores de etanol. Durante a fase final da aprovação da MP 613, o deputado, a quem eu pedi apoio para acompanhar a tramitação, aproveitou a oportunidade e alegou que ainda havia pendências da campanha de prefeito do Rio de Janeiro em 2012. Solicitou-me uma contribuição e decidi contribuir com o valor aproximado de R$100 mil, que foi pago no início do mês de outubro de 2013. Cláudio diz ainda que Maia era visto por ele como ponto de interlocução dentro da Câmara dos Deputados na defesa de interesses da empresa. Também esclarece que Rodrigo Maia já tinha recebido um pagamento em 2010. Sei que o pagamento no R$500 mil. Nas planilhas da Odebrecht, o codinome de Rodrigo Maia era Botafogo. Sobre o deputado federal Marco Maia, do PT, Cláudio Melo Filho contou que o conheceu em 2011, quando ele era presidente da Câmara, e que em 2014 o petista pediu recursos ao ex-diretor para a campanha dele. A referida solicitação foi autorizada por Marcelo Odebrecht e transmitida por mim ao referido parlamentar. Foram realizados em 2014 2 pagamentos a Marco Maia, no valor total de R$1,350 mil. O codinome de Marco Maia era gremista. Cláudio Melo Filho citou também o senador José Agripino, do Democratas.
Por ocasião ainda da campanha de 2014, a pedido de Marcelo Odebrecht, comuniquei ao senador que a companhia iria fazer um pagamento a ele no valor de R$ 1 milhão. Destaco que o senador José Agripino não era candidato a cargo eletivo nas eleições de 2014. Segundo me foi dito por Marcelo Odebrecht, esse valor teria sido solicitado a ele pelo senador Aécio Neves como uma forma de apoio ao DEM, que era presidido à época pelo senador José Agripino. Cláudio Melo explica o interesse em Agripino. Quando a mídia ventilou que o senador José Agripino poderia ser postulante ao cargo de ministro de Minas e Energia, estive com o parlamentar. No sistema da Odebrecht, Agripino tinha o codinome Gripado. O ex-diretor da Odebrecht se referiu ainda a Anderson Dornelles. Disse que foi apresentado a ele por Marcelo Odebrecht em meados de 2012, que Marcelo contou que mantinha contato com Anderson porque ele era funcionário do Palácio do Planalto. Era responsável pela agenda de trabalho da presidente Dilma Rousseff. Posteriormente à reunião, Marcelo me comunicou que recebeu um pedido de apoio financeiro a Anderson, autorizando que se realizassem pagamentos de 50 mil em seu benefício. Cláudio mostrou e-mails sobre os pagamentos. Apresentou também planilhas com 7 pagamentos feitos a Anderson Dornelles entre outubro de 2013 e julho de 2014, totalizando R$ 350 mil. E disse que o codinome de Anderson era Las Vegas. O ex-executivo da Odebrecht conta ainda que manteve diversos contatos com o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e que o senador pediu contribuição financeira. Sugeri internamente a inclusão do nome do parlamentar para receber o valor de R$ 300 mil, o que foi aprovado, com o uso dos codinomes Helicóptero e Cerrado. Segundo Cláudio Melo, no segundo semestre de 2014, o senador Ciro Nogueira pediu apoio para a campanha dos candidatos do PP. A solicitação foi por mim encaminhada, o valor de R$ 1 milhão e 300 mil. O valor foi pago em setembro de 2014 através da área de operações estruturadas, como consta na planilha. O ex-executivo da Odebrecht explica que tratou com o referido parlamentar a respeito de assuntos públicos que eram do interesse da companhia, entre eles o projeto de mobilidade urbana em Salvador e contratos de energia para o Nordeste, previsto na MP 656. Cláudio Melo afirma que a esposa do senador também foi beneficiada. No ano de 2014, atendendo a pedido do parlamentar, recomendei internamente que a seguinte doação fosse realizada para a campanha de sua esposa, Iracema Portela, que concorria ao cargo de deputada federal. A doação foi efetuada no valor aproximado de R$ 500 mil. O delator afirma que o deputado Lúcio Vieira, do PMDB, recebeu R$ 400 mil em doação para a campanha. E o pagamento e o valor certamente possui relação com a sua dedicação à aprovação da MP 613, de 2013, que tratava de diversos temas de interesse da Odebrecht, além do fato de ser vice-líder. Cláudio disse que o deputado Heráclito Fortes, do PSB, então senador, que tinha o codinome Boca Mole, recebeu R$ 200 mil em doações em 2010 e 2014. Que, em razão das fortes relações políticas que tem, Heráclito sempre ajudou na análise dos principais temas políticos. Esse acervo político e as suas fortes relações justificavam que fossem realizados pagamentos a pretexto de campanha. Segundo Cláudio, o ex-senador pelo PT, Delcídio do Amaral, de codinome Ferrari, reclamou que não recebeu atenção depois da aprovação de um projeto e que por isso ficou combinado que receberia R$ 500 mil, que constava no esquema de pagamento realizado em 16 de agosto de 2012. O delator disse ainda que o atual vice-governador do Rio, Francisco Dornelles, do Partido Progressista, que tinha o codinome Velhinho, recebeu R$ 200 mil. A Odebrecht tinha interesse em uma emenda que mexia nas concorrências públicas. Cláudio disse também que, quando era parlamentar, Francisco Dornelles tinha influência nos temas tributários e que adotava postura favorável ao setor e aos interesses da empresa. Nas 82 páginas da o executivo da Odebrecht traz um detalhe curioso: os apelidos dados a cada político citado no esquema.
As inspirações são as mais diferentes. O senador Romero Jucá, do PMDB, era conhecido como Caju. O deputado José Carlos Aleluia, do Democratas, Omissa. E o senador José Agripino, também do Democratas, Opino ou Gripado, em alusões aos sobrenomes. Os times de coração foram lembrados para os deputados Rodrigo Maia, do DEM, o Botafogo, e Marco Maia, do PT, o gremista. Outros são curiosos, como o do senador Renan Calheiros, o Justiça, dos ministros Eliseu Padilha, o Primo, e Moreira Franco, o Angorá, todos do PMDB. O senador Ciro Nogueira, do PP, era o Cerrado. O ex-senador pelo PTB, Gin Argelo, o Campari. E o ex-senador pelo PT, Delcídio do Amaral, o Ferrari. Tem ainda os ex-ministros Jacques Wagner, do PT, o Polo, e Gedel Vieira Lima, do PMDB, o Babel. A lista da Câmara dos Deputados é variada. O deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, era o Caranguejo. O deputado Duarte Nogueira, do PSDB, o Corredor. Antônio Brito, do PSD, o Misericórdia. Arthur Maia, do PPS, o Tuca. E tem ainda o deputado Heráclito Fortes, do PSB, o Boca Mole. E o ex-deputado pelo PL, Hinaldo Leitão, conhecido como Todo Feio. A presidência da República repudiou o que considera falsas informações do delator. De acordo com Michel Temer, essas denúncias jamais ocorreram e todo recurso doado pela Odebrecht foi feito por transferência bancária e declarado ao TSE. Eliseu Padilha disse que a acusação é mentirosa e que não foi candidato em 2014. O ministro afirmou que nunca tratou de arrecadação para deputados ou para quem quer que seja. O ministro Moreira Franco disse que é mentira, que jamais falou de política ou de recursos para o PMDB com o senhor Cláudio Melo Filho. O senador Renan Calheiros informou que jamais credenciou, autorizou ou consentiu que terceiros falassem em seu nome em qualquer circunstância. Ele reiterou que é zero a chance de se encontrar irregularidades em suas contas pessoais ou eleitorais. O senador Romero Jucá informou que desconhece a delação, mas negou que recebesse recursos para o PMDB. O senador disse que está à disposição da Justiça para esclarecimentos. Eunício Oliveira informou que todos os recursos da campanha dele ao Senado foram recebidos e declarados de acordo aprovados pela Justiça. Nunca autorizou ninguém a negociar em seu nome recursos para favorecer empresas públicas ou privadas. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, disse que nunca pediu e nem autorizou ninguém a pedir qualquer contribuição de campanha que não fosse regularmente declarada em suas prestações de contas. E afirmou que todas elas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Gedel Vieira Lima informou que estranha qualquer citação do nome dele nessa delação e que as doações da Odebrecht foram declaradas na Justiça Eleitoral. A defesa de Eduardo Cunha informou que só vai se manifestar depois de ter acesso à delação e lembrou que essa peça deveria ter seu sigilo resguardado pelo Ministério Público. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que desconhece e repele os fatos citados. O senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí, disse que as doações recebidas pelo partido foram legais e sempre devidamente declaradas à Justiça Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma que todas as doações recebidas foram legais e declaradas ao TSE e diz que nunca recebeu vantagem indevida para votar qualquer matéria na casa. O JH procurou as assessorias do ex-ministro Jacques Wagner e do deputado federal Lúcio Vieira Lima, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. Nós também não conseguimos contato com o deputado federal Marco Maia, com o ex-assessor da presidente da ex-presidente Dilma, Anderson Dornelles, com o governador do Rio, Francisco Dornelles, nem com José Yunes e Henrique Eduardo Alves. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, é citado em outros depoimentos de diretores e ex-diretores da Odebrecht. De acordo com os delatores, Alckmin recebeu dinheiro vivo para a Caixa 2 nas duas últimas campanhas dele ao governo do estado. A informação foi publicada ontem no jornal Folha de São Paulo e confirmada pela TV Globo. Segundo os executivos da empreiteira, foram repassados R$2 milhões ao empresário Ademar Ribeiro, irmão da primeira-dama Lu Alckmin, na campanha de 2010.
Em 2014, segundo os depoimentos, um dos operadores do Caixa 2 foi o atual secretário de Planejamento do governo paulista, Marcos Monteiro. A Folha e a TV Globo não conseguiram apurar o valor do suposto repasse. Entre os delatores estão o ex-diretor Carlos Armando Pascoal, conhecido como CAP, que disse ter pago ilegalmente 23 milhões de reais em 2010 para a campanha presidencial de José Serra, também do PSDB, hoje ministro das Relações Exteriores. A Folha já havia publicado em agosto uma reportagem dizendo que, segundo os executivos da Odebrecht, parte do dinheiro foi entregue no Brasil e parte depositada em contas bancárias no exterior. Segundo a reportagem, o codinome de Geraldo Alckmin nas listas de propina e Caixa 2 da empreiteira era Santo. O apelido aparecia associado nas planilhas da Odebrecht à duplicação da rodovia Mogi Dutra, em 2002. A palavra apóstolo, escrita originalmente na página, foi rasurada e trocada por Santo. O mesmo codinome é citado em e-mail de 2004, enviado por Márcio Pellegrino, executivo da Odebrecht, que gerenciou a construção da linha amarela do metrô. Na mensagem, Pellegrino diz que era preciso repassar 500 mil reais com vistas aos interesses locais da empreiteira. Segundo a Folha, o executivo afirma que o beneficiário do suposto suborno era o Santo. A assessoria do governador Geraldo Alckmin diz que qualquer conclusão com base em informações vazadas de delações homologadas é prematura e que o apelido Santo é governador. O secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, disse que é tesoureiro do Diretório Estadual do PSDB há 2 anos e que presta contas à Justiça Eleitoral com regularidade. O ministro José Serra disse que suas campanhas sempre foram conduzidas de acordo e com as finanças sob responsabilidade do partido. O PSDB declarou que não comenta supostas delações não homologadas. E nós não conseguimos contato com Ademar Ribeiro, cunhado do governador. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado pelo Ministério Público Federal por crimes investigados na Operação Zelotes, que apura um esquema de compra e venda de medidas provisórias e sonegação de impostos. Lula foi denunciado por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O filho do ex-presidente, Luiz Cláudio Lula da Silva, e os empresários Mauro Marcondes e Cristina Maltoni também foram denunciados. A denúncia de ontem do MPF é resultado de investigação sobre a compra dos caças suecos para a FAB, que beneficiou montadoras. De acordo com os procuradores, depois de deixar a presidência da República, Lula usou sua influência para enriquecer a si e a familiares. O MPF afirma que o ex-presidente integrou um esquema que vendia a promessa de que ele poderia interferir junto ao governo da então presidente Dilma Rousseff para beneficiar as empresas MMC, Grupo Caoa e Saab, clientes da empresa Marcondes e Maltoni Empreendimentos e Diplomacia Limitada, AMM. Em troca, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni, donos da AMM, repassaram, segundo a denúncia, mais de 2,5 milhões de reais ao filho de Lula, através de um contrato de assessoria. A denúncia afirma que Lula recebeu dinheiro por intermédio do filho, tornando-o um milionário no intervalo de apenas 9 meses, uma evolução patrimonial de 770% sem explicação lícita. O relatório destaca que não foram encontrados indícios de que Dilma Rousseff soubesse do esquema criminoso. A Justiça Federal em Brasília ainda terá que decidir se abre a ação penal contra Lula e o filho dele na Operação Zelotes. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que não teve acesso à denúncia. A defesa disse ainda que nem o ex-presidente nem o filho dele participaram ou tiveram conhecimento de qualquer ato relacionado à compra dos aviões Gripen e que Luiz Cláudio recebeu da Marcondes e Maltoni remunerações por trabalhos efetivamente realizados. O Instituto Lula afirmou que a ação é mentirosa e ofensiva ao ex-presidente, à família dele e às empresas citadas, que não aponta nenhuma conduta criminosa do ex-presidente ou de qualquer autoridade citada. E não diz como teria sido a suposta influência na tramitação de medidas provisórias. A defesa de Cristina Maltoni e de Mauro Marcondes declarou que o interesse do Ministério Público Federal é atingir o ex-presidente Lula e que não há nada que diga que a compra das aeronaves tenha sido feita por meio de irregularidades.
A SAAB afirmou que coopera com as autoridades investigativas para garantir um negócio honesto e correto, decidido com base em qualidade e preço. E ressalta que não há denúncias contra a SAAB ou contra qualquer um de seus colaboradores. O Grupo Caoa declarou que a empresa não é denunciada e nem ré no processo e foi referida na conceitualização dos fatos. O grupo disse ainda que o inquérito que apurou envolvimento da Caoa na Operação Zelotes foi arquivado por não encontrar irregularidades ou crime de conduta. A MMC não vai se manifestar. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, que é acusado de comandar um esquema de corrupção, acaba de decolar do aeroporto do Galeão para Curitiba, onde vai ficar preso na carceragem da Polícia Federal. A repórter Mônica Sanches acompanhou a transferência pela manhã. Pouco antes das 10 da manhã, o ex-governador conversava com os 3 filhos no interior do presídio de Bangu 8. Eles se despediram e Sérgio Cabral entrou em um dos carros da Polícia Federal que o levou até o aeroporto do Galeão, no Rio. A ordem da transferência para Curitiba foi dada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal aqui do Rio. Ele recebeu um ofício do promotor André Guilherme Freitas, do Ministério Público, alegando que o ex-governador estava tendo regalias aqui no complexo penitenciário de Bangu. Chegou ao meu conhecimento que esse apenado, que esse custodiado, estava recebendo visitas de forma ilegal. Visitas de parlamentares, visitas até mesmo de familiares, em descumprimento às regras da visitação. Segundo o ofício ao qual a Globo News teve acesso, essas visitas irregulares e ilegais desrespeitam o princípio constitucional da igualdade e as regras de visitação nos presídios estaduais. O documento diz ainda que Cabral está recebendo visitas de familiares e pessoas amigas em desconformidade com a resolução que limita a um único credenciamento de pessoa amiga. O ofício também afirma que Cabral vem recebendo visitas extraordinárias na cadeia de autoridades públicas. Essas visitas, segundo o promotor, devem estar estritamente relacionadas ao exercício da função pública dos visitantes, o que, conforme declaração de um deles, não foi o caso. Segundo o Ministério Público, outra regalia era no banho de sol. Os detentos têm direito a 1 hora por dia. Para Cabral, era liberado até o fim da tarde. Além do ex-governador e da mulher dele, Adriana Anselmo, outras 11 pessoas se tornaram réus na Operação Calicut da Força Tarefa da Lava Jato. O juiz Marcelo Bretas também considerou o pedido da defesa do ex-governador para autorizar a transferência. Os advogados alegaram que Sérgio Cabral corria risco por estar no mesmo presídio de traficantes e milicianos presos enquanto ele era governador. Nós não conseguimos falar com a defesa de Sérgio Cabral. A seguir, jornais americanos dizem que a eleição presidencial no país foi fraudada por hackers e 2 sobreviventes do acidente com o voo da